E aí, pessoal, tudo certo? Então, essa é a nossa aula número 3 ou 4, não tenho certeza, da disciplina de marcas, sem considerar as nossas videochamadas lá com os especialistas, né? Essa videoaula, ela trata do assunto estratégia de imagem da marca, né, através do posicionamento. Bom, eu quero dar uma retomada com vocês aqui sobre o nosso cronograma. Veja só, eu fiz algumas modificações, tá? Semana que vem, dia 12, é Dia dos Namorados. E a gente tinha uma videochamada agendada com a Manuela Machado. Mas como é Dia dos Namorados, eu sei que alguns de vocês também vão ter outras atividades e tal, eu resolvi fazer diferente. Então, dia 12, eu vou publicar para vocês mais um vídeo de conteúdo, como esse que a gente está fazendo agora. E eu vou deixar vocês mais tranquilões para sexta-feira de noite, tá? Dia dos Namorados. E aí a videochamada que a gente ia ter no dia 12, eu vou passar para o dia 26 de junho. Então a gente vai fazer uma transferência aí, tá? Da data. Mas a estrutura em si do conteúdo é a mesma. Então hoje tem vídeo no YouTube, dia 12 também vai ter vídeo no YouTube. Eu vou falar sobre identidade de marca no próximo vídeo. E também eu vou dar orientações para vocês de como tem que ser feito o projeto da disciplina. No dia 19 de junho, a gente tem uma videochamada com uma profissional de Porto Alegre que se chama Camila Bermudes. Ela é designer, especialista no desenvolvimento de embalagem, que é um assunto também interessante para a gente. E no dia 26, aí a gente vai ter a videochamada com a Manu. No dia 19 e no dia 26 eu também vou publicar alguns conteúdos em vídeo de conteúdo da disciplina que vão complementar o conteúdo que a gente vai trabalhar até o final do semestre. O dia 3 de julho é o dia da entrega do resumo e da entrega do projeto da disciplina. Lembrando que eu vou falar sobre o projeto da disciplina, vou explicar ele no dia 12, então vocês vão ter em torno de 30 dias, 20 e poucos dias para fazer o projeto, tá? Não é nada complexo, é bem tranquilo. Certo, gente? Então, sobre posicionamento, tá? O que é posicionamento, né? O posicionamento da marca é uma estratégia da imagem da marca. Então, se você não sabe o que é a imagem da marca, está com dúvida, sugiro você voltar ao vídeo anterior, né, da aula anterior, sem ser o da videochamada com a Hack, a aula anterior ainda é essa, que eu falei lá sobre a imagem da marca, os arquétipos. Mas o posicionamento em si é uma definição estratégica, é uma estratégia que a gente vai trabalhar a imagem da marca de uma empresa. A intenção é a gente encontrar ali um caminho em que essa imagem da marca ela seja especial, ela seja diferente em relação às outras empresas que estão no mercado. Tá? Vou tentar detalhar melhor para vocês o que é esse negócio de posicionamento. Eu já tratei sobre esse assunto de uma maneira mais pontual, mas essa aula eu vou tentar abrir melhor para vocês, explicar melhor a origem disso, o que significa essa estratégia que a gente chama de posicionamento da marca, tá? Então, assim, tem um livro que é o principal livro, o livro que inventou esse conceito, que é um livro do início, no final da década de 70, que se chama Posicionamento, tá? A Batalha pela Sua Mente, do All Rise e do Jack True. Vocês encontram esse livro, inclusive, em PDF, aí, disponível na internet, mas ele também está na biblioteca, tá? É um clássico do marketing, foi um dos primeiros livros que eu li quando eu estava no curso de publicidade e com certeza foi o livro que definiu o meu rumo assim, em gostar mais de marca, em me interessar mais sobre esse assunto, em talvez até virar professor de marketing ou algo parecido. Tá? Então é um livro que eu recomendo. É lógico que ele é um pouco mais antigo, mas o conceito em si ele está bem estabelecido. E vale a pena, não é à toa que ele é utilizado até hoje, né? Virou um conceito tão comum no dia a dia das agências de publicidade. Bom, o All Rise e o Jack True são dois americanos e eles estudavam muito alguns cases de sucesso de marketing, principalmente dos anos 50, dos anos 60, tá? Eles levavam em consideração alguns casos especiais, assim,
para poder explicar algumas definições, alguns conceitos que eles tinham sobre a marca. E um dos casos que eles mais estudavam, assim, que são fontes de inspiração para vários exemplos que eles colocam nos livros, são as campanhas desenvolvidas por um cara chamado Bill Bernbach. Esse Bill Bernbach é tipo um dos maiores publicitários, se não o mais famoso, do final dos anos 50 e dos anos 60 nos Estados Unidos. Esse cara aqui foi quem é a inspiração para o personagem do Donald Draper, daquela série lá esqueci, Mad Men. Tá? Muitos de vocês já devem ter assistido Mad Men, tem lá o personagem principal, o protagonista. Ele tem como inspiração a história desse cara aqui, que é um dos publicitários mais importantes assim nos Estados Unidos, mais ou menos nessa época nesse período histórico. Beleza, então algumas campanhas do Bill foram inspiração para as teorias que o All Rise e o Jack True escreveram, né, desenvolveram num livro dele de posicionamento. A ideia geral de posicionamento, como eu comentei para vocês, é uma estratégia atrelada à imagem da marca. Então a imagem da marca são os significados que a marca tem. Quando eu estou projetando a imagem da marca, eu estou tentando identificar lá na frente como que eu gostaria que as pessoas enxergassem o meu produto, como que eu gostaria que as pessoas entendessem o meu produto. Quando a gente encontra um lugar, né, uma projeção de imagem que é exclusiva, que é destacada, que é positiva, a gente tem um posicionamento forte. Então, posicionamento da marca é uma estratégia da imagem da marca. O nosso objetivo é encontrar um lugar exclusivo, destacado e positivo na memória das pessoas. Bom, no livro do All Rise do Jack True, um dos exemplos que eles trazem no livro é para contar essa história aqui, tá? Que é o seguinte. Na década de 60, na década de 50, até mesmo no final dos anos 40 nos Estados Unidos, quando começou a se popularizar muito o carro, né, o automóvel para as famílias, a ideia de automóvel, o conceito de automóvel, ele era muito enraizado em algumas características. Então, o carro, a perspectiva do que era um carro de qualidade para o norte-americano naquela época, era um carro que tinha essas características aqui. Era um carro grande, era um carro cheio de detalhes, era um carro luxuoso, era um carro muito artesanal, era um carro que tinha essas características, assim, né? Espaço, luxo, conforto. Esse era uma referência quando se pensava assim, carro de qualidade. O que se entende por carro? O carro do americano naquela época era isso, né? Era essa estrutura, né? Então, por exemplo, nos anúncios se explorava muito essas características, né? Olha só, tem uma ótima visão, é muito fácil, tem muito espaço, você consegue dirigir até amamentando. Ó. 3 pessoas grandes conseguem sentar confortavelmente no banco de trás. O porta-mala é gigante, né? Então, assim, isso aqui, gente, era o conceito de carro de qualidade para o americano. Um carro que fugia dessas características não era considerado um carro, era considerado um carro de baixo escalão. Não era algo desejado pelas pessoas, tá? E o mercado em si basicamente só vendia carros desse tipo, ó. Isso aqui é um estacionamento de um supermercado nos Estados Unidos nessa época. Percebam que todos os carros têm essas características, ó. Eles são largos, eles são grandes, eles têm muito porta-mala, né? Algumas marcas são clássicas dessa época, como a questão da Aero Willis, por exemplo, entre outras. Então, assim, quando se pensava em carro de qualidade, os atributos de qualidade de um carro estavam atrelados a esses pontos que eu acabei de comentar para vocês. Qual que é a situação aqui emblemática dessa história, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, a Volkswagen estava num plano de recuperação e uma das alternativas assim de desenvolvimento dessa indústria
foi popularizar o Fusca, né? Só que percebam, as características do Fusca, pessoal, olhem para esse carro e lembrem dos que eu acabei de mostrar para vocês. Esse carro, esse veículo, ele não tinha nenhuma relação com os atributos de qualidade dos carros que eu mostrei para vocês. Ele não estava num hall de alternativas, de opções para o norte-americano como um carro de qualidade. Além disso, ainda existia a questão do passado desse carro atrelado à indústria alemã e uma recência da realidade da Segunda Guerra Mundial, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, vocês já devem saber, esse carro aqui é chamado de Beetle, tá? Beetle, em inglês, significa besouro. Por que chamavam o carro de besouro, né? Porque ele parecia um besouro. É verdade, era pequenininho, parecia um besouro. Mas não é só por causa disso, pessoal. A ideia do besouro, tá? O símbolo, o significado desse significante, né? Vocês devem lembrar quando eu falei sobre isso. Não é só um ícone, né? Não é só uma referência literal de um besouro. Aqui eu tenho todo um conjunto de significados negativos atrelado à sujeira, atrelado a doenças, atrelado a alguns elementos que estão no subconsciente e que o americano trouxe para um carro que vinha da Alemanha. Tá? Então perceba, esse carro ele chega nos Estados Unidos e ele tem características que não tem nada a ver com a proposta de valor, com o entendimento do que era um carro de qualidade para o norte-americano. Ao mesmo tempo, gente, ele ainda vinha carregado de vários simbolismos negativos, inclusive com um apelido pejorativo, como eu acabei de comentar para vocês. Então, o Bill Barnabas, aquele publicitário que eu comentei para vocês, que é a base do estudo do All Rise do Jack True, ele tinha como desafio tentar resolver esse problema, tá? Ele tinha que fazer com que o Fusca fosse um carro interessante para o norte-americano. Ele tinha que fazer com que ele fosse considerado pelo menos como uma opção de compra, né? Mr. Jones and Mr. Crampler were neighbors. They each had $3,000. With his money, Mr. Jones bought himself a $3,000 car. With his money, Mr. Crampler bought himself a new refrigerator, a new range, a new washer, a new dryer, a record player, 2 new television sets, and a brand new Volkswagen. Now Mr. Jones is faced with that age-old problem, keeping up with the Cramplers. O que essa história está tentando contar? É muito simples assim. O Bill ele tinha que encontrar uma maneira de mostrar para o americano que o Fusca era um bom produto, né? Só que ele não podia dizer que ele era um bom produto porque ele tinha aquelas características que todo mundo entendia que eram características de carros de qualidade. Ele tinha que mostrar para as pessoas que o Fusca era um bom produto porque ele tinha outra coisa, né? E aí ele tentou criar uma nova categoria de produto automobilístico dentro dos Estados Unidos, né? Essa que é a grande jogada do posicionamento de marca do Bill nessa campanha e de todas que surgem depois. Ele tentou mostrar para as pessoas que carro não precisava ser daquele jeito. O carro, existia uma categoria de carro que a gente vai chamar de melhor custo-benefício. Ou melhor, da compra mais inteligente. Tá? Então, quando se pensa em custo-benefício, quando se pensa em compra inteligente, o primeiro carro que surge na memória das pessoas é o Fusca. Por que é o Fusca? Porque o Fusca era mais barato, era mais resistente, tinha menos manutenção e ainda fazia com que a pessoa economizasse e pudesse comprar mais um monte de outra coisa. Então,
A ideia do Fusca não era vender o Fusca como os outros carros eram vendidos, mas era fazer o inverso, era mostrar que o Fusca ele era diferente, que o Fusca ele tinha algo de especial e que tornava ele o melhor em uma determinada categoria, o diferente, o melhor, o exclusivo, tá? Então, olha só, isso aqui é um anúncio, ó, pense pequeno, tá? Ah, Ciro, legal, pense pequeno, carro pequenininho, mas pense no contexto disso aqui, tá? Anos 50, anos 60 nos Estados Unidos, num momento em que as pessoas elas eram estimuladas a consumir muito, num momento em que o consumo era cada vez mais entendido como parte da cultura do americano, né? Pensar grande, o sonho americano, tudo isso tem a ver, entra em conflito com a mensagem desse anúncio. Mas por que pensar pequeno? Tá? Olha só, nosso carro não é mais novidade. Uma dúzia de universitários não tentam se espremer dentro dele. O cara do posto não pergunta mais onde fica o tanque. Ninguém liga no nosso formato. Na verdade, algumas pessoas que dirigem nosso Fusca nunca pensam em que a gasolina vai acabar antes de 32 milhas. Ou precisam de um anticongelante. Ou trocam um pneu antes dos 40 mil milhas. Isso porque quando você se acostuma com as nossas economias, não pensa mais na gente. Exceto quando você entra numa vaga pequena de estacionamento, ou renova o seu seguro, ou paga por algum reparo, ou troca o seu velho Volkswagen por um novo. Pense nisso. Então fazia as pessoas refletirem sobre o custo-benefício, sobre a compra inteligente. O Fusca era o primeiro colocado na memória das pessoas quando se pensava em um carro, é uma compra inteligente automotiva, né? É isso, né? Olha só, esse é um outro anúncio. Ele é feio, mas ele leva você onde você precisa. Então, tipo, você não precisa de um carro cheio de frescura para ir de um lugar para o outro. Genial. Bom, então qual que é a lógica por trás desse conceito de posicionamento, pessoal? É isso aqui, ó. O All Rise do Jack True, eles mostram um exemplo que é mais ou menos assim. As pessoas, elas têm tipo uma escadinha de alternativas de marcas que conseguem atrelar o produto à necessidade, tá? Então, quando as pessoas precisam, eu preciso de um carro, eu preciso de uma solução para me deslocar com agilidade. Essa escadinha vão subir várias marcas. Algumas marcas vão estar no topo dessa escadinha. Algumas marcas vão estar atrás nessa escadinha. Se a gente é líder dessa escadinha, a gente tem um diferencial competitivo. Tipo, a grande vantagem da marca é conseguir estar colocada nesse primeiro lugar da escadinha, que é a primeira opção que a pessoa pensa quando ela está considerando uma determinada categoria de produto, uma determinada necessidade. Quanto mais para trás a gente está nessa escadinha, pior a gente fica. Tá, mas o que isso tem a ver? Qual é a relação de uma coisa com a outra, tá? Quando se pensava nos Estados Unidos sobre carros de qualidade, existiam várias marcas, Ford, Dodge, Willys. O Fusca aparecia, mas ele aparecia lá atrás dessa escadinha. Qual que é a lógica de posicionamento? Quando a gente está assim no mercado muito competitivo, em que tem muitas marcas vendendo a mesma proposta de valor, que vendendo a mesma necessidade, um bom posicionamento significa criar uma nova categoria. O que o Bill ele fez? Ele pensou assim: bom, eu não posso dizer que o Fusca é isso, porque se eu disser que o Fusca é isso, já tem várias outras marcas na minha frente e eu tenho muito esforço, tenho muita energia, além de ser mentiroso eu dizer que o meu carro é assim. Então eu vou vender para o americano um novo modelo de carro, tá? Entre o carro que é simples, que é funcional, que é econômico, a compra inteligente, o Fusca é o primeiro colocado. Então, criar uma nova escadinha na memória das pessoas, onde a nossa marca é a primeira colocada, é a estratégia de imagem da marca. É a projeção que a gente tem que fazer quando a gente está pensando numa marca. Quando a gente está criando uma marca nova, a gente tem que pensar em que lugar, em que escadinha a gente vai ser o primeiro colocado. Se a gente entrar no mercado para fazer o mesmo que os outros, a gente não vai ser líder dessa escadinha. Logo, a gente não vai ter um diferencial competitivo.
O Volkswagen anda para frente, anda para trás. Para, anda de novo. Sobe ladeiras, dá voltas, desce. Mais rápido, devagar, devagarzinho. Como qualquer outro carro. Mas por que será que a maioria insiste no Volkswagen? Qualidade. Perceba, pessoal, esse vídeo aqui é um vídeo do Fusca no Brasil. Uma das grandes sacadas assim de toda a campanha do Fusca foi que a partir do momento que esse posicionamento pegou nos Estados Unidos, eles compartilharam esse posicionamento no mundo todo. São todas propagandas diferentes, são todos a narrativa, o storyboard das peças são todos diferentes, mas todos eles batem no mesmo item, que é a questão da compra inteligente, que é a questão do melhor custo-benefício. E no Brasil não foi diferente, como com essa peça aqui. Nós não acrescentamos rabos de peixe, nem modificamos rabos de peixe. Não aumentamos a grade, nem modificamos a grade. Automóvel para nós não é uma questão de moda. E para que muito farol? Nosso carro é o Volkswagen. Aparentemente, a única coisa que mudou foi a janela traseira. Na verdade, o Volkswagen muda pouco, mas se aperfeiçoa sempre. Desde o início de sua fabricação, foram introduzidos mais de 2.000 aperfeiçoamentos importantes. Você não os vê, você os sente. É por isso que se diz que o Volkswagen está cada vez mais jovem. Volkswagen, o bom senso em automóvel. Olha só, gente, o bom senso em automóvel, né? Compra inteligente, o melhor custo-benefício. O mesmo posicionamento trabalhado no Brasil foi a proposta criada nos Estados Unidos lá anteriormente. Então, assim, posicionamento tem a ver com isso. O ato da gente projetar, da gente desenvolver uma imagem para aquela marca, para aquela empresa, de uma forma que ela ocupe um lugar distinto e valorizado na mente dos públicos. Ou seja, que ela seja posicionada como a primeira colocada, como a melhor alternativa. Nessa escadinha, ela é a líder. Como que a gente descreve o posicionamento, tá? Tipo assim, de uma maneira mais prática. Quais são os textos, o que eu tenho que fazer na hora que eu estou descrevendo o posicionamento? Bom, basicamente quando eu estou escrevendo o posicionamento, eu tenho que dizer o que a marca é, qual é a imagem dela, quais são os significados atrelados a ela, mas principalmente, qual é o atributo diferenciador, no que ela é líder na escadinha. Esse ponto aqui é o mais importante quando a gente está projetando a imagem da marca, né, o posicionamento da marca. No que eu sou o melhor, no que eu sou o diferente. É isso que a gente tem que considerar quando a gente está projetando o posicionamento da marca. I've had my ups and downs, my fair share of bumpy roads and heavy winds. That's what made me what I am today. Now I stand here before you. What you see is a body crafted to perfection, a pair of legs engineered to defy the laws of physics, and a mindset to master the most epic of splits. Who can say where the road goes, where the day flows? Only time. And who can say if your love grows as your heart shows? Only time. Muito bem. Olha só, gente, se porventura o vídeo não rodou para vocês ou estava sem som, tá? Vocês podem procurar por essa busca aqui no Google
No Google não, no YouTube que vocês vão encontrar ele, tá? Porque o YouTube ele corta quando tem alguma trilha, alguma coisa de que tem direitos autorais, ele não deixa eu utilizar no vídeo que eu publico para vocês no YouTube. Então vocês podem encontrar aqui, ó, o comercial épico da Volvo com Van Damme legendado HD. Vocês vão encontrar esse vídeo aqui ou vão encontrar alguma outra coisa parecida, tá? Bom, mas o que é legal a gente considerar aqui, tá? Existem vários tipos de marcas de caminhão. Qual é o atributo diferenciador da Volvo? Aonde ela quer ser posicionada como a líder, a melhor, a primeira, tá? Vocês devem ter percebido que a ideia, a jogada aqui da Volvo é ser percebido pelo público como a melhor alternativa na categoria estabilidade, segurança, dirigibilidade. Então são esses pontos aqui que fazem de Volvo o melhor, o primeiro, né? Que destacam ele. E aí quando a gente pensa, poxa, estabilidade, segurança, dirigibilidade, talvez sejam atributos importantes para quem está comprando um caminhão. E é justamente isso que torna esse posicionamento ainda melhor. Se eu sou líder de uma categoria de produto, em que os atributos de diferenciação desse produto são atributos importantes nesse mercado, é ainda mais importante para a minha marca. A minha marca se torna ainda mais forte, ela se torna ainda mais competitiva. I'm gonna walk up, then I stop there, then I drive it. Left and right, back and forward. Trigger me no press people but no matter jump up, yes no. Like when me have 22 in a me son, then I feel so forget the next dog fool. Press trigger me no press people that come yes then I feel so forget the next door's fool. Anytime you're ready to know this is start off. See me know this when you don't think on the style is the bomb, diggy bomb, the dang, diggy diggy. Play with the bomb, the dang, diggy diggy. My style is the bomb, the dang, diggy diggy. The style is the bomb, the dang, diggy diggy. Oh no, I don't play with the bomb, the dang, diggy diggy. My style is the bomb, the dang, diggy diggy. Oh no, I don't play with the bomb, the dang, diggy diggy. My style is the bomb, the dang, diggy diggy. Muito bem, essa é uma outra campanha muito legal da Volvo, tá? Se vocês não conseguiram escutar o áudio, a música, eu sugiro vocês olharem ela na íntegra, a original, que vocês podem procurar no YouTube por esse termo aí que vocês vão encontrar o vídeo original, tá? Mas assim, cara, sensacional, né? Aqui eu tenho clareza, assim. Só que é uma outra proposta narrativa, outra história, outro contexto para dizer a mesma coisa. Volvo, a melhor em segurança, a melhor em estabilidade, a melhor em dirigibilidade, né? Poxa, o caminhão foi dirigido por uma menina de, sei lá, 5 aninhos. Então, tem uma prova melhor do que ele pode ser muito fácil de conduzir, né? De que ele tem força, de que ele tem estabilidade. Não tem. A proposta de posicionamento é o mesmo. Só muda o storyboard, só muda a narrativa, só muda o conceito da campanha, mas o posicionamento é sempre o mesmo. Posicionamento não se muda, gente. O que a gente muda são as campanhas.
A proposta, é a linguagem, mas a mensagem da marca, ela tem que sempre se concentrar no mesmo ponto. Muito bem. Então, posicionar uma marca significa decidir aonde que ela está, né? Como que ela vai ser percebida, como que ela vai ser diferente. É isso. Tem um livro, pessoal, também do All Rise Jack True. Esse livro tem na biblioteca, talvez vocês encontrem inclusive na biblioteca digital, tá? Virtual. Que ele mostra pra gente 22 possibilidades da gente tornar uma marca líder de lembrança, tipo 22 escadinhas, 22 possibilidades em que uma marca pode ser líder de lembrança, pode ser líder de preferência, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui algumas ideias de como ser líder, mas se vocês quiserem ver mais, o livro ele disponibiliza ali alguns outros caminhos. Então, por exemplo, um dos pontos de paridade, um dos atributos diferenciador que a gente pode trabalhar é a ideia da melhor marca, a melhor marca, né? Aí a mais qualificada, né? Então, a melhor marca em esponja de aço, Bombril, a melhor em tubos e conexões, Tigre, a melhor em lâminas de barbear, Gillette, a melhor em sinal telefônico, né? Em telefonia celular, Vivo. Então são marcas que se posicionam no eu sou a melhor, eu sou a mais forte, né? Mas esse tubo tá com uma cara de ser vagabundo, né? Não, porque é isso, fica tranquilo, já te enganei. Não, então... Mas é que essa marca aqui é muito esquisita, nunca vi. Faz o seguinte, leva que eu te dou um descontinho. Descontinho? Opa. Tá bom, então vou levar. Ô Zé, separa 3,40 pro nosso amigo aqui. Fuja do mico. Use Tigre. Então, Tigre, por exemplo, é uma marca que trabalhou muito na década de 90 a ideia de nós somos a original, nós somos a melhor, nós somos a referência, tá? E aí, como que ela dizia isso? Ela dizia que o produto do concorrente era um mico, de que o produto do concorrente era ruim, de que o produto do concorrente não era aceitável, né? Então, ela se posicionava como a melhor, diminuindo a qualidade do produto da concorrência. Outro ponto de paridade número 2, tá? Somos a especialista. Às vezes a gente não pode ser o melhor, mas a gente pode ser a melhor para uma determinada característica, para uma determinada especialidade, o melhor com alguma característica específica, tá? Um carro! Tá dando pisca, ele tá entrando! Não fica emocionado. Finge que não tá nervoso. Tá entrando, gordo, olha só! Pentei o cabelo, ajeita o sorriso. Tá entrando! Entrou! Bom dia! Bom dia. O senhor sabe onde fica a rua Marcelo Cortolano? Quem é o menor em tamanho tem que ser o maior em alguma coisa. Posto São Paulo, a maior rede em simpatia. Depois da esquerda, depois da direita, viu o segundo ou terceiro, o senhor vai... Então, o que é isso aqui, pessoal? O melhor posto, talvez o posto São Paulo não possa dizer que é. Eu não sou o melhor mercado, eu não sou o melhor posto. Mas aí, no caso aqui, eles encontraram uma alternativa. Nós somos o melhor em atendimento, nós somos o melhor em simpatia, nós somos o melhor em atenção. Então, na especialidade simpatia, atendimento, o posto São Paulo quer ser o primeiro colocado. Essa é a lógica. Então, quando a gente pensa no principal canal de televisão, o maior canal de televisão, talvez vocês lembrem de Globo. Mas quando a gente pensa na especialidade, né, o melhor em conteúdo feminino, talvez seja GNT. O melhor em conteúdo esportivo no Brasil, talvez seja Sport TV. O que é isso aqui, pessoal? Melhor creme dental. Tem vários. Tu vai lembrar de Colgate, tu vai lembrar de Close-Up, tu vai lembrar de vários. Agora,
é o melhor para dentes sensíveis. Especialidade, dentes sensíveis. Sensodyne. Talvez na lista de todos, o Sensodyne não apareça como a melhor. Mas quando a gente traz a especialidade, ela é a líder na categoria, é a líder na escadinha, dentes sensíveis. Outro ponto de paridade, a mais tradicional, a mais antiga. Às vezes a gente não é a melhor, a gente não é a mais especialista, mas é a clássica, é a mais antiga, é a mais tradicional. Tá? A que tem mais experiência. Então, a cerveja mais tradicional do Brasil é a Boêmia. A maionese mais tradicional do mundo é a Hellmann's. Os palitos de dente mais tradicionais do Brasil é a Gina. Então são o mais antigo, o que mais entende, a mais tradicional. Eu trabalho aqui há 150 anos que eu nunca vi essa cervejaria tão linda quanto ela está hoje. Foi uma boa ideia, rapaz. Abrir a cervejaria para o público visitar. O próximo passo é colocar umas mulheres gostosas no nosso comercial. Como assim? A propaganda das outras cervejas está mais jovem que a nossa. Ótimo. Quem gosta de propaganda, assiste a deles. Quem gosta de cerveja, bebe a nossa. Chupa! Boêmia. Desde 1853, um absurdo de cerveja. Se for dirigir, não beba. É isso, pessoal. A mais antiga, a mais tradicional, a que mais entende do assunto. Né? É um tipo de posicionamento. Ponto de paridade número 4. Alguma característica específica. Aqui não é necessariamente uma especialidade, mas é a única que tem tal detalhe. É a única que tem uma característica especial. Tá? Desse jeito, com esse detalhezinho, só existe a nossa. Essa é a lógica. A expressão mais polivalente do mundo é daqui. Polar, a melhor do mundo é daqui. Beba com moderação. Polar, pessoal. Qual é o atributo diferenciador? No que ela é melhor do que as outras? Ela é a líder da escadinha quando a gente pensa a cerveja do Rio Grande do Sul. A cerveja gaúcha, a cerveja dos gaúchos. Perceba, não tem nenhum diferencial, perceba, não tem nenhuma especialidade, perceba, não é tradicional, não tem nada de especial. A única coisa que ela é que ela é gaúcha. O que faz dela melhor do que as outras? Nada. Nada. É só um conceito de que a cerveja é do Rio Grande do Sul. E provavelmente nem produzida aqui ela deve ser, tá? Então, é uma estratégia de posicionamento de marca. A Polar não era competitiva antes disso. Tá? Era uma Cristal da vida. A partir do momento em que ela diz que é a do Rio Grande do Sul, é a preferida dos gaúchos, é a gaúcha, ela ganha um patamar de ser a melhor em um determinado ponto. E aí a gente tem uma oportunidade, né? Então, tudo isso é construído através da comunicação, através da publicidade, tem muito esforço aí de comunicação para se desenvolver esse conceito, essa ideia na memória das pessoas. Esse é um outro ponto de paridade que eu acho bem interessante, que é o seguinte: ser o melhor entre as piores. Então, se eu não posso ser o melhor na minha escadinha, de repente eu posso ser, entre as piores, eu sou o melhor. Então, eu crio uma nova categoria, que é assim, ó, das ruins eu sou a melhor. Das segundas colocadas, eu sou a melhor. Eu sou a líder das alternativas. É esquisito, mas isso existe, tá? A melhor depois da líder. Então é uma outra categoria. Isso aqui surgiu há muito tempo atrás com uma estratégia da Avis, que era uma empresa de locação de carros, né? Então, qual que é o conceito? Nós trabalhamos duro, nós nos esforçamos mais, né? Infelizmente a gente não é a primeira colocada, mas se você vir com a gente vai te ajudar e você vai nos ajudar a chegar no topo. Tipo, é uma transparência assim de que elas não são os melhores, mas elas podem ser uma boa alternativa. Só tem Pepsi. Pode ser? Já reparou que pode ser cada vez melhor? Pode. Só tem lugar no meio, pode ser? Pode. Ei!
A gente queria dividir um táxi, pode ser? Pode, só tem um quarto disponível. Pode ser? Pode, né? Só tem essa banheira. Pode ser? Pode. Pode ser bom, pode ser muito bom, pode ser Pepsi. Muito bem, então qual é o conceito que tem por trás desse pode ser, pessoal? Essa é aquela dinâmica que acontece em muitos restaurantes, em muitos lugares no Brasil, em que o garçom chega e pede o que você quer beber, e a pessoa diz, eu quero uma Coca, e não tem Coca no lugar, e ele diz, pode ser Pepsi? E aí, qual que é a lógica? Olha, escolher Pepsi pode ser surpreendente, né? Mas aqui eu assumo o meu posicionamento de segundo colocado. E assumo o meu posicionamento com classe, dizendo assim, cara, me dá uma chance, tu vai se surpreender. Essa que é a lógica, né? E está pautada nesse posicionamento, o melhor das alternativas. Pessoal, eu tô pegando uma latinha mais gelada. Você tem como aguardar só um pouquinho? O Jorge Chidwell chama uma bem gelada. O outro garçom não vai poder atender, então só sobrou eu pra servir vocês. Pode ser? Pode, mas ele que não, né? É que o garçom não pôde vir, então eu vim especialmente pra servir vocês hoje. Pode ser? Pode ser, por favor, uma Pepsi? Luciano Zafir. Tá vendo como pode ser? Que ótimo. Tá vendo como pode ser? Pode ser bom, pode ser ótimo, pode ser? É você? É você mesmo? Acredito. Um privilégio. Obrigada. Então tá ótimo. Pode ser? Pode. Pode ser bom, pode ser muito bom, pode ser Pepsi. Muito bem, pessoal, a mesma lógica, tá? Então é isso. Posicionamento tem a ver com essa proposta, assim, da gente construir uma imagem que a gente é líder, em que a gente é o melhor colocado. E a gente pode encontrar várias saídas, como essas 5 que eu mostrei para vocês. Mas existem várias outras. Isso é completamente abrangente. Dependendo do tipo de mercado, a gente pode encontrar uma alternativa. Reposicionamento, tá? O que é reposicionamento? Reposicionamento é quando a gente tem uma imagem construída, de repente a gente está alocado num lugar onde a gente não é líder, e a gente tenta mudar a imagem da marca para uma outra posição, em que a gente passa a ser a referência, em que a gente passa a ser a líder, tá? Então existe esse movimento, às vezes as marcas mudam de posicionamento. Mudar de posicionamento significa escolher outra escadinha para batalhar, ou outra escadinha para ser a líder. Então, a Havaianas é um exemplo disso. Nos anos 70, ela vendia muito o conceito de não tem cheiro, não solta as tiras, não deforma, ou seja, uma sandália resistente. E esse mercado começou a ser muito competitivo e a Havaiana não era a melhor colocada quando se pensava em calçado resistente, calçado de qualidade. E ela resolveu mudar de posicionamento nos anos 90 tentando criar uma ideia parecida com a da Polar, como eu mostrei para vocês, que era a sandália do Brasil, a sandália da personalidade, com a personalidade do brasileiro, a sandália com estilo brazuca, né? Isso aqui, pessoal, foi um processo de mudança de posicionamento e envolveu não só a mudança da campanha na TV, né, da propaganda, mudou também a identidade do produto, o design do produto, as características do produto. Tudo isso também contemplou essa alteração no posicionamento da marca. Então, eu saio dessa ideia de sandália barata resistente, em que existiam vários competidores, e a Havaiana estava perdendo muito espaço, e eu passo a ser a sandália made in Brasil, em que eu passo a ser a primeira colocada. Então, essa é a alternativa. Isso aqui torna o produto mais premium, torna o produto mais caro, torna o produto mais lucrativo. Coach foi um outro exemplo de uma marca que mudou de posicionamento, tal. Nos anos 70, 80, ela era uma marca parecida com Gangue. Tinha inclusive essa marca aqui, ó, que lembra
sei lá, um cachorrinho, algum bicho orelhudo. Se vocês procurarem no Google aí coach antiga, antiga coach, marca antiga coach, vocês vão encontrar esse desenho, tá? E aí teve um determinado momento em que ela mudou completamente o lugar, né? Se colocou em outro lugar. Passou a ser uma marca de grife, passou a ser uma marca mais elitizada, outra identidade visual, outra proposta de comunicação, é completamente outro produto. Skol, pessoal, também está passando por esse processo de reposicionamento, tá? Era uma marca que explorava muito a imagem da mulher, era uma marca que tinha toda uma proposta mais agressiva de comunicação, e ela está passando por um momento em que ela está tentando se tornar menos preconceituosa, mais pacífica, mais positiva, né? Então é um movimento que vocês devem estar observando. A campanha que marcou a mudança de posicionamento da Skol foi essa daqui. Essas imagens fazem parte do nosso passado. O mundo evoluiu e a Skol também. E isso não nos representa mais. Eu aceitei esse convite porque é importante desconstruir estereótipos, preconceitos. Uma coisa que eu tive muita vontade de fazer foi tirar a mulher de ser a pessoa que está servindo a cerveja. Não, ela está tomando a cerveja. Que bom que a gente está aqui para dialogar sobre isso, porque eu acho que o primeiro passo é o diálogo. Oh, yeah. Skol, redondo é sair do seu passado. Se beber, não dirija. Então, isso também é uma mudança de posicionamento, pessoal. Eu deixo de ser a cerveja do homem escroto e eu passo a ser uma cerveja mais inteligente, uma cerveja que tem uma maior preocupação social, tá? Se vocês lembrarem dos arquétipos, gente, a Skol antigamente ela estava muito aqui, ó, perto do beleza, sedutora, da brincadeira, do espontâneo, do traquinas. Essa era a Skol. E a Skol está tentando mudar, e olha que interessante estudar os arquétipos nesse sentido, tá? Ela está tentando trazer a marca mais para esse lado, do protetor, do amigo, do confiável, do generoso, do honesto. É um movimento que se está se fazendo. Já existe um entendimento de que essa mudança ela está acontecendo. Inclusive, se vocês procurarem no Google aí, arquétipo, Skol, posicionamento, vocês vão encontrar um artigo que eu escrevi sobre esse assunto, que eu fiz uma pesquisa mostrando quanto que as pessoas estão começando a mudar a imagem da Skol. Consequentemente, isso indica que há um projeto de mudança de posicionamento da marca. É possível ferir o posicionamento de um concorrente, tá? Isso aqui também é uma estratégia que não é muito comum no Brasil, mas isso acontece, tá? No mundo, às vezes acontece no Brasil, que ao invés de eu construir a minha imagem, construir o meu posicionamento, eu tento estragar a imagem, eu tento estragar o posicionamento do concorrente, tá? Esse aqui é um caso, ó. E com vocês, Hailuk e Malak, a dupla sertaneja que não é sertaneja. A gente foi criado em playground, jogando futebol no carpete, tomando leitinho com pera, às 5h47. A gente nunca andou na grama, não sujou pneu de lama. Temos do Farm Vila, plantação de banana. Cowboy de posto, fivela dourada e creme no rosto, enfeita pra Picape forte mesmo, encara a lama. Nissan Frontier com IPI reduzido, a melhor picape do Brasil com desconto. A Nissan tem um jeito inovador de pensar a força. Pense no Nissan.
Então, a Nissan chegou no mercado com o Nissan Frontier tentando vender a ideia de um carro bruto, de um carro rústico, né? Mas para vender essa ideia, ela optou por uma estratégia que era ferir a imagem das outras marcas, né? A lógica aqui é muito simples, é dizer para as pessoas que a concorrência, no caso ali aparece no vídeo de uma maneira escondida a Hyundai e a Amarok, que são os concorrentes, né? Eu acho que é Toyota e Volkswagen, que as concorrentes não eram carros assim, eram feitas para agroboy, ou seja, para pessoas que não entendiam do que o campo, do dia a dia do rústico, que é lidar na fazenda, lidar no... Enfim, vocês entenderam, não preciso explicar. E assim, esse foi o direcionamento, né? Essa foi a ideia da Nissan, e foi assim que eles venderam. Esse VT aqui provavelmente vocês não conhecem, porque ele, quando foi para o ar, ele foi visto de uma maneira muito agressiva, preconceituosa, ele foi tirado do ar. E aí a Nissan repensou a estratégia e lançou esse outro, que com certeza vocês viram. Aliás, antes disso, pessoal, Nissan Frontier, né? Qual que é a mensagem? Mais potência, mais motor, mais masculinidade, mais inteligência. Toyota Hilux, concorrente, menos potência, menos motor, menos masculinidade, menos inteligência, né? Isso aqui é Nissan Frontier. Qual que é a lógica? O que eles estão tentando passar para o concorrente, né? O concorrente é um pônei, é um bichinho fofinho. Essa é a ideia, né? E é essa lógica aqui que construiu a outra campanha, que todo mundo lembra e que ninguém pensa que é agressivo, mas na verdade é uma baita de uma jogada que ofende a marca do concorrente. Você quer uma picape que tenha cavalos ou pôneis? Pôneis malditos! Pônei maldito, venha com a gente atolar. Odeio carro, odeio lama. Que nojinho, não vou sair do lugar. Te quero! Escolha uma picape forte de verdade. Nissan Frontier, 172 cavalos, a mais forte da categoria. A Nissan tem um jeito inovador de pensar a força. Pense no Nissan. Então, o que é isso? Ei, você! Não fecha o vídeo, não! Deixa eu falar uma coisinha! É o seguinte, se você não passar esse vídeo agora para 10 pessoas, você vai sofrer a maldição do pônei. Você vai ficar o resto da vida com essa música na cabeça. Pônei maldito, lá 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 lá. Pônei maldito, lá 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 lá. Muito bem, esse vídeo, pessoal, ele marca um momento também de ascensão da internet. Essa peça aqui, esse trechinho final, ele era utilizado só no YouTube para as pessoas tipo se mandarem e tal. Mas o que é o pônei maldito? O pônei maldito são os cavalos de potência da caminhonete da concorrência, que anda devagarinho, que nem um pônei no carrossel, né? Então era essa a lógica. As pessoas, elas, se você for analisar a peça, na narrativa, é exatamente isso. Então eu quero dizer assim, Nissan Frontier é isso, é barro, é sujeira, é cavalo de força, né? Toyota Hilux é isso, tipo agroboy, né? Então essa é a lógica, gente, sem mistério, tá? É uma estratégia de posicionamento em que a gente tenta, além de criar a nossa imagem, a gente tenta destruir a imagem do concorrente. Então, a ideia aqui era vender esse conceito da picape mais forte, da picape do homem raiz, né? Do homem viril, né? Com mais potência, com mais desempenho. É isso. Para finalizar, gente, qual que é a relação então da imagem com a identidade da marca, tá? Esse é o assunto que eu vou tratar na próxima aula. Então eu vou começar a falar da identidade e vocês vão ver a ligação disso que eu construí até aqui, a imagem, o posicionamento, até a identidade da marca. Certo, gente? Um abraço então, e semana que vem eu publico o próximo vídeo.